Olá, irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos vocês. Que alegria podermos mais uma vez estarmos juntos para estudarmos a palavra de Deus, estudarmos também a Sagrada Teologia, que discursa, que responde à revelação de Deus na Sagrada Escritura. Hoje nós estamos na nossa sétima aula do Credo Apostólico e estaremos estudando sobre a ressurreição do Senhor, mas também estaremos, antes de entrarmos neste assunto, da ressurreição e a sua importância e a sua relação conosco em aspectos distintos, nós iremos considerar sobre a expressão desceu ao Hades ou desceu ao inferno, que existem em algumas versões do Credo Apostólico. Nesta versão que nós estamos usando, se os irmãos repararam na imagem que nós disponibilizamos, no texto que nós disponibilizamos para os irmãos, não tem essa expressão desceu ao inferno, mas tem lá desceu aos mortos. Então, nós vamos explicar o porquê na nossa versão não há essa parte, qual é a relação, né, da teologia cristã com isso e como nós vamos responder essa questão, estaremos desenvolvendo isso hoje. Antes de começarmos, vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre nós, sobre o nosso empreendimento aqui, o nosso trabalho espiritual e intelectual, para nós compreendermos a Sagrada Escritura e sermos instruídos por ela. Vamos orar, curve sua cabeça, feche seus olhos, busquemos ao Senhor em oração. Pai, nós te pedimos nesta ocasião a tua bênção sobre nossas vidas, nesse momento de estudo, que seja uma bênção para todos nós, que o Senhor abençoe cada irmão que estiver ouvindo e vendo este vídeo neste dia, estes que são congregados de nossa igreja, membros, e também aqueles que não são, que são de outras comunidades, de outras denominações, que o Senhor esteja os abençoando também com o conteúdo deste material. Que o Senhor edifique o teu povo, que o Senhor exorte o teu povo, que o Senhor console também o seu povo através dos ensinamentos da Sagrada Escritura. Ó Espírito Santo, ilumina o nosso entendimento para a compreensão das verdades eternas de Deus. Essa é a nossa petição, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos considerar inicialmente esta expressão, antes de entrarmos no assunto da ressurreição e da sua importância. Vamos considerar esta expressão sobre desceu ao Hades. Esta expressão que está contida em várias versões do credo, mas precisamos dizer já de início que não está nas versões mais antigas do credo apostólico. Alguns usam esta expressão para afirmarem que Jesus foi no inferno, pregou no inferno e foi declarar vitória no inferno, coisas dessa natureza. Os irmãos podem se recordar, alguns meses, acho que há um ano ou dois passado, nós estivemos fazendo aqui na nossa igreja exposições sobre primeira epístola de Pedro e segunda epístola de Pedro, onde nós tratamos sobre esse assunto propriamente na primeira epístola, no capítulo 3, no versículo 18 ao 20. Eu não vou me ater em fazer explicações sobre este texto de 1 Pedro nesta ocasião, mas eu vou fazer apenas algumas considerações históricas a respeito do uso desta frase no credo apostólico, dessa frase que diz, desceu ao inferno. Então, nós devemos considerar aqui que a palavra de Deus nos diz, em Efésios 4 e 9, que Cristo desceu até as regiões inferiores da terra. Não diz que ele desceu ao inferno. Não diz que ele desceu ao Hades. Diz que ele desceu às regiões inferiores da terra. Esta é a expressão bíblica. Então, esta expressão, desceu ao inferno, desceu ao Hades, ela aparece em dois credos da igreja antiga. Esses são fatores históricos muito importantes para a nossa compreensão desta frase no credo, em edições posteriores. A primeira ocorrência foi no credo apostólico, que tem uma expressão latina, que está na expressão latina, que diz desceu ao inferno.
E a outra encontra-se no credo de Atanásio, que em latim vai nos dizer aqui, descendit ad inferos, ou desceu às regiões inferiores. A expressão aqui, desceu ao Hades, ou desceu ao inferno, que aparece no credo apostólico, como eu disse, não faz parte de versões mais antigas do credo. Um teólogo chamado Witsius afirma que é digno de nota, antigamente, aqueles credos que possuíam o artigo sobre a descida de Cristo ao inferno. Ele continua dizendo, não continham o artigo relativo ao seu sepultamento, e aqueles nos quais o artigo com respeito à descida ao inferno foi omitido, de fato continham o artigo relativo ao sepultamento. O que é que o Witsius está nos dizendo aqui? Que nessas traduções, ou nessas versões, melhor dizendo, antigas do credo, que continham essa frase, desceu ao inferno, desceu ao Hades, estas versões que tinham essa frase não continham a frase que Cristo morreu e foi sepultado. E as versões que continham esta frase que Cristo morreu e foi sepultado não continham esta frase que Cristo desceu ao Hades. O que nós aprendemos com isso? Deduzimos com isso? Que esta expressão desceu ao Hades, ela não se relaciona ao lugar inferno, como diz Calbart em seu livro sobre o credo, seus comentários sobre o credo. Nessas versões do credo que tem essa frase, desceu ao inferno, isso quer dizer, quer falar a respeito da provação de Cristo, da morte de Cristo, da humilhação de Cristo, do sepultamento de Cristo. Então, nessas versões do credo que contém a frase que Cristo desceu ao inferno, nada mais quer dizer senão que Cristo morreu. Não quer dizer que ele foi literalmente ao inferno. É uma linguagem figurativa. Como o inferno simboliza, na verdade é a manifestação da ira de Deus sobre o pecado, sobre os pecadores, Cristo desceu ao inferno recebendo toda essa ira de Deus e morrendo. Mas ele, repito, não vai literalmente ao inferno. Nessas versões do credo, a frase desceu ao inferno não significa que ele foi lá no inferno mesmo. Significa apenas, tão somente, que ele morreu e que ele foi sepultado. Rufino, bispo da igreja de Aquileia, fez um comentário sobre o credo e ele nos diz algo importante. Ele diz, essa cláusula de descer ao inferno nunca foi encontrada nas edições romanas ou ocidentais do credo. Rufino acrescenta ainda, a intenção da alteração do credo em Aquileia não foi a de acrescer uma nova doutrina, mas a de explicar uma antiga, e, portanto, o credo de Aquileia omitiu a cláusula foi crucificado, morto e sepultado, e a substituiu por uma nova cláusula, desceu ao inferno. Então, esta frase usada em algumas versões do credo significa apenas isso, que Cristo morreu, que ele foi morto e ele foi sepultado. Somente isso. Então, o credo não defende a descida de Cristo ao inferno, como muitos vão defender, usando textos como Efésios, que nós citamos, e com 1 Pedro capítulo 3. Ok? Então, vamos prosseguir e vamos tratar um pouco nesta ocasião sobre a ressurreição de Jesus. Gostaria de convidá-los a abrirmos a palavra de Deus na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 8. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 8. O texto vai nos dizer aqui, vai nos falar da ressurreição de Jesus. Paulo está tratando nesse capítulo sobre possíveis falsos ensinos, ou na verdade estavam acontecendo falsos ensinos com respeito à ressurreição, pondo em dúvida a veracidade da ressurreição. Então Paulo vai falar sobre a ressurreição de Cristo, vai falar sobre a ressurreição dos crentes. E no início desse capítulo contém informações muito importantes para nós. Na verdade, você deveria estudar e ler todo esse capítulo 15, que trata sobre a ressurreição.
mas nós vamos nos ater a alguns desses textos apenas no capítulo 15. Vamos ler primeiro do versículo 1 ao versículo 8. O texto diz: Irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria ainda sobrevive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então, aqui nós observamos o testemunho glorioso da ressurreição. Alguns estudiosos vão dizer que esta passagem, inicialmente, mencionada por Paulo, a partir do verso 3, era um credo da igreja antiga. Um credo na ressurreição de Jesus. A mensagem da ressurreição era algo central na pregação apostólica. Era algo muito importante na pregação apostólica. Porque, como Paulo mesmo vai dizer aqui no versículo de número 14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Se não houve ressurreição, a pregação é inútil e a fé também é inútil. Então, o cristianismo está construído em cima dessas verdades: a morte e a ressurreição de Jesus. As duas coisas, os dois eventos são muito importantes para o cristianismo. Paulo diz que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, a ressurreição ocupa um lugar testemunhal muito importante no avanço do cristianismo e na estrutura doutrinária do cristianismo. No versículo 15 do capítulo 15, nós lemos também aí: se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então, Paulo, nesse capítulo, vai nos mostrar a importância grandiosa da ressurreição de Cristo, porque se Cristo não ressuscitou, a nossa salvação não será consumada. Não haverá glorificação. A mensagem de esperança do cristianismo está baseada e fundamentada na ressurreição de Jesus tão somente. Então, no capítulo 15 ainda, versículo 55 até o 57, nós lemos aí o seguinte: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto nos mostra que Jesus conquista a vitória sobre a morte por meio de sua ressurreição. Que a morte recebe seu castigo e sua paga, e que há vitória sobre ela por causa de Jesus. Veja o versículo 57. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória aqui tem a ver com a nossa salvação, não com outra coisa. Esse texto está falando da nossa salvação, principalmente apontando para o seu estado final, para a nossa ressurreição, para a glorificação da igreja. Então, sem a morte e a ressurreição, em especial a ressurreição, que nós estamos tratando de Jesus, não há esperança para a igreja. A ressurreição de Jesus traz consolo, esperança, fortaleza para a igreja. Esta palavra esperança é muito utilizada na literatura paulina. E ela aponta justamente para esse evento futuro, da volta do Senhor, que está fundamentado nesse evento passado, da ressurreição, que nos garante que nós seremos restaurados, que nós seremos ressuscitados. Então, a ressurreição é uma testemunha poderosa
da salvação que há em Cristo Jesus, da salvação que é realizada em nós. Quando nós consideramos essa questão sobre a ressurreição, nós precisamos também considerar alguns aspectos em relação ao próprio Cristo. Primeiro, que a ressurreição de Cristo é uma ressurreição física. Não é apenas um reaparecimento do espírito, da alma. É uma ressurreição física. Então é necessário que nós nos lembremos disso e que nós leiamos alguns textos da Escritura que falam sobre isso. Vamos ler o primeiro texto, que está em Atos, capítulo 1, versículo de número 1, ou melhor, capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Atos, capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Esse texto que nós vamos ler nos fala da fisicalidade da ressurreição de Jesus, ou seja, Jesus ressuscitou fisicamente, carne e ossos mesmo. Era possível tocá-lo, era possível abraçá-lo, era possível senti-lo. Havia sensibilidade no contato. Então, esse texto é um dos textos que nos mostram sobre a fisicalidade da ressurreição de Cristo. Veja, versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então veja que Jesus aparece ressuscitado e diz o texto, com provas incontestáveis. O que é que Lucas está nos dizendo aqui em Atos? Que não tinha como negar que era ele, que havia corpo, que havia matéria ali. Jesus realmente ressuscitou fisicamente. Então, versículo 4 nos diz: e comendo com eles, Jesus, comendo com os discípulos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Então perceba que o corpo ressuscitado de Jesus era real e que Jesus comia. Jesus comeu com eles. O corpo glorificado pode comer. E comeu. É o que está dizendo o texto aqui. Voltando para João, você vai voltar em uma página ou duas, no capítulo 20 de João, vamos ler do versículo 26 até o 28. O texto vai nos dizer: passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé, Jesus disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então o próprio Jesus diz a Tomé: bote a mão aqui, o dedo aqui nas minhas feridas. Toque aqui do meu lado, veja que sou eu mesmo, em carne e osso. Então esses textos mostram que Jesus ressuscitou fisicamente. Isso é muito importante para o testemunho da igreja. Vamos ler outro texto? Está em Lucas, capítulo 24, versículo 36. Lucas, capítulo 24, versículo 36 ao 43. O texto vai nos dizer aqui: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Então, nem os discípulos acreditavam que era Jesus de carne e osso ali. Eles pensavam que era um espírito. O texto continua nos dizendo, refutando essa ideia dos próprios discípulos que tiveram lá. Mas ele lhes disse, Jesus disse: por que estáis perturbados e por que sobem dúvidas ao vosso coração?
Veja que Jesus havia dito e ensinado aos discípulos anteriormente, antes da morte, que ele ressuscitaria. Por isso ele diz isso aqui. Por que vocês estão perturbados e por que vocês têm dúvidas sobre se sou eu ou não? Então, versículo 39, Jesus diz: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me. Ou seja, peguem, me toquem e verifiquem. Porque um espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem, eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes deram um peixe, um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Então veja que o próprio Jesus usa provas para mostrar que ele estava em carne e osso. Ele diz para eles tocarem e ele come da mesma comida que eles estavam comendo. Jesus tinha ressuscitado de fato. Ele estava ali fisicamente, de fato. Essa verdade é central no cristianismo, irmãos. Qualquer pregação, qualquer ensino que negue a ressurreição de Jesus, a ressurreição física de Jesus, é um ensino herético, é uma heresia. Fuja disso. Fuja dessa pregação, fuja desse pregador. O cristianismo histórico confessa: Jesus ressuscitou. E Jesus ter ressuscitado fisicamente, há um grande significado para nós nisso. Há uma grande importância para a nossa fé, esta verdade, esta realidade. Porque o apóstolo Paulo vai nos dizer que só existe um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. É através da natureza humana e divina que nós temos a união com Cristo. É Cristo que nos une a Deus. Então, hoje, ainda hoje, Jesus está com a natureza humana, fisicamente. Jesus não abandonou a sua natureza humana. Ela está glorificada, mas ela ainda está com ele, porque ele é mediador entre Deus e os homens. Ele continua tendo duas naturezas. Por isso, Paulo diz isso em 2 Timóteo 2 e 5. Se Jesus não tiver as duas naturezas, não há reconciliação. Esta reconciliação com Deus foi feita através dessas duas naturezas. Percebe que a ressurreição é de grande importância, juntamente com o ensino das duas naturezas e da morte de Cristo, para a fé da igreja e para a salvação. Nós não podemos negar essa verdade e precisamos conhecer mais e mais esta verdade. Dito isto, nós iremos considerar também uma outra passagem das Escrituras que vai nos falar da relação da ressurreição de Cristo com a nossa ressurreição. A ressurreição de Jesus é de grande importância porque através dela nós também receberemos novos corpos, seremos glorificados, seremos revestidos de um corpo glorificado, não mais teremos um corpo governado, limitado pelo pecado. Teremos um corpo espiritual. Quando nós falamos de corpo espiritual, não quer dizer que não tem matéria. Quer dizer que ele é glorificado. Não quer dizer que é um fantasma, que nós vamos passar a mão por dentro. Ele é um corpo glorificado, mas é um corpo mesmo, você vai tocar. Quando nós ressuscitarmos, se estivermos na glória, ou se estivermos já na terra restaurada, será possível nos tocarmos. Nós nos tocaremos, podemos tocar outras pessoas. Haverá de fato corpo, fisicalidade. Veja como isso é mostrado na ressurreição de Jesus. Ele manda os discípulos tocarem nele, manda os discípulos darem comida a ele, que ele vai comer e provar que ele realmente está em forma física. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Vamos ver aqui há uma relação fundamental para a nossa fé que o apóstolo Paulo faz entre a ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição. Capítulo 4, versículo 14 até o versículo 18. O texto nos diz:
Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, veja, Paulo está aqui trazendo à memória a doutrina da morte e da ressurreição de Jesus, para explicar outra doutrina, que é a doutrina da segunda vinda. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Os que dormem aqui são aqueles que morreram. Não quer dizer que eles estão dormindo, inconscientes. A ideia de dormir aqui na linguagem paulina é uma ideia de repouso, de espera, não de inconsciência. Os crentes estão conscientes no céu. Apocalipse 6 vai nos dizer isso. Você pode ler lá. Os crentes estão conscientes, não estão dormindo, não existe sono da alma, não existe a consciência. Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Paulo está dizendo que os que estão vivos, os que estiverem vivos na segunda vinda, não serão transformados primeiro que os que morreram. Os que morreram serão transformados primeiro. E essa transformação se dará por meio da ressurreição. E Paulo está dizendo isso com base na ressurreição de Jesus. Ele está dizendo, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, não é? Ele diz no versículo 14, Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, mediante Jesus, sua morte e ressurreição, Deus ressuscitará os crentes que morreram. Irá glorificar os seus corpos. Então, versículo 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Veja que Paulo termina essa parte relacionando a doutrina da ressurreição dos crentes com o consolo. Veja a praticidade dessa doutrina. Paulo está nos ensinando que essa doutrina traz consolo. Então, estudarmos sobre a ressurreição de Jesus nos levará a estudarmos sobre a nossa ressurreição. Porque sem a ressurreição de Jesus, nós não ressuscitaremos. Sem a ressurreição de Jesus, não temos e não teremos evangelho genuíno. Não há pregação genuína sem a ressurreição. Não há testemunho eficaz do evangelho sem o testemunho da ressurreição. Não entenderemos devidamente as coisas futuras que ocorrerão e o que nos alcançará na volta do Senhor se não entendemos a ressurreição de Cristo, porque é por causa da ressurreição que nós ressuscitaremos, que nós teremos os nossos corpos glorificados, libertos de toda a mazela do pecado, de toda a miséria do pecado e completamente restaurados. Não há e não haverá mais nenhum resquício de pecado no corpo glorificado. Não haverá doenças, não haverá nenhum tipo de problema orgânico, não haverão doenças emocionais, não haverá nenhum tipo de ansiedade ou depressão, não haverá tristeza na nossa alma, por vários motivos consequentes do pecado. Não haverá mais nenhum transtorno no nosso relacionamento com Deus, nem com o nosso irmão, nem com o nosso próximo. Os nossos corpos serão completamente sarados e glorificados. O pecado foi expulso, foi extirpado, foi arrancado. Nossa natureza não terá mais a natureza do pecado. Nossa natureza será humana glorificada, mas não mais com a natureza do pecado. Consumou-se a obra do Espírito Santo, a regeneração completa, a redenção completa. O Senhor glorificou a sua igreja, tirou o pecado dela. Então, a ressurreição de Jesus é muito significativa para entendermos essa doutrina relacionada às últimas coisas. O nosso próximo ponto aqui
nós devemos considerar outras passagens importantes para nós. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, e versículo de número 17. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e versículo de número 17. O texto vai nos dizer: e se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo, ou se fizeram novas. Talvez a sua versão tenha aí criatura, mas está no original criação. Aquele que está em Cristo é nova criação. O que isso tem a ver com a ressurreição de Jesus? Tudo. A nossa salvação tem tudo a ver com a ressurreição de Jesus. Quando nós observamos a Escritura, nós vamos observar que ela dá muita atenção à questão da criação e à questão da recriação, da nova criação. Ao contrário do que muitos de nós aprenderam, acreditam, a nova criação não começa a surgir na volta de Jesus. A nova criação acontece ou inicia-se por causa da primeira vinda de Jesus, por causa da sua obra, da sua morte e da sua ressurreição. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus, capítulo 19, versículo 28. Mateus, capítulo 19, e o versículo 28. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Veja que a palavra regeneração aqui significa literalmente gerado de novo, né? Tem a ver com a instauração perfeita e completa do reino de Cristo. Quando Cristo estiver reinando, finalmente, absolutamente, quando o seu reino estiver consumado. Cristo já é rei, ele já reina, mas vivemos entre o já e o ainda não. Apesar de já ser rei, de ele ser rei e reinar, o seu reino não está consumado. Não chegou ainda à consumação final de todas as coisas. Mas Jesus aplica a palavra regeneração à vinda plena desse reino. Quando na regeneração, ou seja, quando meu reino for implantado finalmente, completamente, consumadamente. Ok? Vamos ler outro texto, que está em Tito, capítulo 3, e versículo de número 5. Tito 3 e 5. Não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A palavra regenerar aqui tem o mesmo sentido teológico daquela de Mateus 19, versículo 28. Sendo que há uma diferença na aplicação dessa palavra. Lá em Mateus 19, Jesus aplica essa palavra à consumação do seu reino, chamando de regeneração, aplicando a nova criação, de forma consumada.
Em Tito 3:5, Paulo aplica ao crente, à igreja, que é salva por Jesus, que é nascida de novo, nascida do Espírito. Então, qual é o raciocínio aqui e a relação dessas duas passagens de Paulo e de Cristo? A nova geração, ou melhor, a nova criação, esse período de regeneração do cosmos, ele ocorre diferente da primeira criação, ou ao contrário da primeira criação. O que temos na primeira criação? Deus cria o cosmos e cria o homem e coloca ele no jardim e a sua mulher. Então, primeiro vem o jardim, Deus ordena aquilo e Deus coloca lá o homem e a mulher. Na nova criação, primeiro vem a igreja. A regeneração alcança a igreja e depois ela vai se estender na segunda vinda de Cristo, na sua volta, para toda a criação. Isso está em Apocalipse 21, 22, isso está em 2 Pedro 3, falando sobre o juízo e a restauração. Então, na segunda vinda acontece o contrário. Mas esta nova criação não acontece na segunda vinda apenas. Ela vai se consumar na segunda vinda. Ela começa a acontecer na salvação da igreja. Quando Cristo salva pecadores, ali já é o início de uma nova criação, que se expandirá. Dito isso, esta nova criação, ela tem uma ligação fundamental com a ressurreição. Porque Jesus ressuscita no primeiro dia da semana para inaugurar essa nova criação, esse novo começo, esse novo Gênesis. Antes, o descanso da igreja no Antigo Testamento era no sétimo dia, porque Deus criou os 6 dias, no sétimo descansou. Mas por que esse dia de descanso é mudado para o primeiro dia da semana? Conforme Apocalipse 1:10, conforme 1 Coríntios 16. E no primeiro dia da semana a igreja se reunia. Porque Jesus ressuscita no primeiro dia da semana. E este primeiro dia da semana é o símbolo da nova criação. Aí, o descanso da igreja no primeiro dia da semana é o símbolo do descanso eterno da igreja. Na restauração de todas as coisas, na regeneração de todas as coisas, na implementação eterna e final do reino de Cristo. Esse primeiro dia de descanso, que a igreja para adorar a Deus, para servi-lo, é um dia de descanso das nossas atividades mundanas, do trabalho, para o serviço a Deus, para a liturgia, para a adoração. Então, abra Hebreus capítulo 4, versículo 10. Veja o que nos diz esse texto. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. O autor nos mostra que haverá um descanso eterno, um dia eterno de descanso. Esta é a eternidade. Quando a igreja se reúne, no dia que o Senhor ressuscitou, que simboliza a nova criação, a igreja está antecipando ou vivendo num pequeno cenário dessa restauração, que será bem maior, que aponta para esse final bem maior. Então, o culto, a reunião no dia santo do Senhor, no dia do Senhor, primeiro dia da semana, que tem ligação com a ressurreição de Cristo, é um tipo de antecipação do nosso estado eterno de glória. É maravilhoso, porque é como se fosse um pedacinho do céu. Experimentamos isso com a congregação, em adoração, e experimentaremos de forma incomparavelmente perfeita e maior no céu. Então vamos fazer algumas considerações finais, irmãos, nessa ocasião. A primeira coisa que nós devemos aprender aqui, com respeito à volta do Senhor, com respeito à sua ressurreição, em especial, é que
pelo fato de Jesus ter ressuscitado, a morte foi vencida, há vitória sobre a morte. Jesus venceu. Onde está, a morte, o teu aguilhão? A morte foi derrotada, a morte foi vencida pelo Senhor. Isso nos traz esperança, porque nós venceremos a morte. Ou nós já somos mais do que vencedores sobre a morte, porque Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, a nossa fé não é vã. Nós iremos ressuscitar, se estivermos morridos quando Ele voltar. Se estivermos vivos, nós seremos transformados, glorificados. Por esta verdade, nós sabemos que nos separamos um pouco de nós mesmos quando morremos, por um pouco de tempo. A morte é a separação da alma, do corpo, da parte material, da imaterial. Por um momento, por um período de tempo, que só Deus o sabe, mas que na ressurreição, esta parte imaterial se juntará de novo com a parte material. A alma se juntará com o corpo, e o corpo será revestido de glória. Não haverá mais pecado. Isso nos traz segurança, isso nos traz esperança dos nossos entes queridos que partiram no Senhor, que dormiram no Senhor, que foram chamados pelo Senhor para o lar celestial. Temos visto irmãos e irmãs de nosso apreço, de nosso amor, que são caros para nós, serem chamados pelo Senhor esses dias, nesses tempos que estamos vivendo. Temos firme esperança que encontraremos os nossos irmãos, que eles terão seus corpos ressuscitados, restaurados, glorificados, e que estaremos para sempre com o Senhor em alegria eterna. Haverá uma eterna e grandiosa alegria que nós não podemos medir. Nós não podemos medir. Nós não temos dimensão da profundidade, da largura e do tamanho da alegria que nós iremos sentir na glória. Mas esse dia chegará. Nós, os crentes, os cristãos, não encaram a morte como aqueles que não têm esperança. Nós cremos que Jesus virá e que os nossos corpos serão ressuscitados e que nós viveremos para sempre com o Senhor. Essas são verdades fundamentais, irmãos. São verdades profundas e que devem consolar o nosso coração. Quando um crente morre, nós não dizemos adeus. Nós dizemos até breve, meu irmão, minha irmã. Logo, logo nós nos encontraremos novamente. E temos esperança. Estaremos juntos com eles e principalmente com o Senhor. Porque só é céu se o Senhor estiver. Só há felicidade eterna se o Senhor estiver. Só é uma terra restaurada se o Senhor estiver. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que encha nosso coração de alegria, de consolo e de paz nesse santo dia do Senhor. Um abraço, irmãos. Até mais.